Daniel capítulo 6, versículo de número 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que se estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu, em outras palavras, se destacou, desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Grave isto. E não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer homem, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Porque esta causa, ó rei Dário, assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo de número 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo de número 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e com pressa a cova dos leões, e chegando-se achou a cova, chamou por Daniel com voz triste, falando. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova
assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Querido Deus e eterno Pai, nos cerca com tua presença, nos guarda com teu poder, à nossa esquerda, à nossa direita, à nossa frente, à nossa retaguarda, que o teu anjo esteja de prontidão com espada desembainhada para a peleja, porque o Senhor pelejará por nós, e nós nos calaremos, mas contemplaremos o teu mover e o teu agir. Assim te louvamos. Fala conosco nessa noite conforme tu queres, e nós te adoramos. Amém e amém. Podeis assentar. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações nesta noite, e somente aqueles que almejam nesta noite, desejam receber a palavra do Senhor nessa noite, diga amém. Amém. Graças a Deus. Voltado aos versículos que nós acabamos de ler, eu quero estar falando com os irmãos nessa noite ao seguinte tema: Daniel e as duas chaves da cova dos leões. Daniel e as duas chaves da cova dos leões. Mas, bispo, um culto de domingo como este, eu vim receber uma palavra e o Senhor vai pregar hoje sobre Daniel. Já conheço a história de Daniel. Eu sei que Daniel foi livre, o Senhor fechou a boca dos leões através do seu anjo. Eu sei que o Senhor deu livramentos a Daniel. Mas nós precisamos aprender e entender a fundo, a profundo, o que realmente aconteceu com Daniel. Por isso, orando ao Senhor, aprofundando-se nas Sagradas Escrituras, o Senhor colocou esta mensagem ao meu coração e disse para que eu compartilhasse ao teu coração neste momento. Então nós vamos falar sobre Daniel e as duas chaves da cova dos leões. Vivemos em uma época que todos anseiam em vencer na vida, mas acabam se esquecendo de que para vencer é preciso ter as duas chaves que Daniel tinha, e assim ele obteve a vitória. Eu não entendi. Querer vencer, todos nós queremos, todos nós almejamos vencer na vida. Quem não quer conquistar, prosperar, adquirir, avançar, ter? Todos nós queremos e almejamos isto. Mas nós temos que entender que as coisas não são tão fáceis quanto a gente pensa. Não é somente a gente pedir, Deus me dá, e o Senhor vai me dar. Deus, eu quero, e o Senhor vai me entregar. Para que isso aconteça na nossa vida, para que Deus venha nos abençoar, realizar os nossos sonhos, cumprir em nós o seu propósito, nós precisamos ter em nossas vidas as duas chaves em que Daniel teve, em que Daniel tinha, para ser vitorioso na cova dos leões. Mas quem foi este homem que é conhecido como profeta Daniel? Daniel foi um dos transportados de Judá para a Babilônia. No versículo de número 13, a palavra fala claramente acerca disso, de que Daniel foi um dos transportados de Judá para a Babilônia. E por qual razão, por qual motivo Daniel foi lançado na cova
dos leões? Qual foi a real motivação? Qual foi o real valor que provocou o encaminhamento de Daniel à cova dos leões? A resposta é a seguinte: por causa das duas chaves. Se Daniel não tivesse essas duas chaves, ele jamais iria parar na cova dos leões. Foi exatamente as duas chaves nas quais nós vamos falar nesta noite, que conduziu Daniel para a cova dos leões. E eu venho lhe afirmar, antes de aprofundar, que as mesmas chaves, escute isso, as mesmas chaves que abriram a porta da cova para Daniel entrar, foram as mesmas chaves que abriram a cova para ele sair. Parece até uma contramão da lógica. Eu vou repetir: as mesmas chaves que abriram a porta da cova para Daniel entrar na cova, foram as mesmas chaves que abriram a cova para Daniel sair. E que chaves são estas? A primeira chave se chama obediência. Daniel só foi parar na cova dos leões porque ele era obediente. Me prova, bispo. Não está claro. Está claro isso. A Bíblia diz que pareceu bem a Dário, o rei, constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 120 presidentes, 3 príncipes, dos quais Daniel era um destes. Olha a peneira, de 120, apenas 3 se destaca. Dos 3 que se destaca, apenas um se destaca dentre os 3, porque a Bíblia diz assim, que Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Daniel se destaca. Aí vem a inveja no coração dos presidentes e dos demais príncipes, e se levantam contra Daniel. A Bíblia diz que eles procuram um motivo para acusar a Daniel, mas não encontraram. Eles têm um diálogo entre eles. Eles fazem uma reunião sem Daniel estar presente, e tratam do seguinte assunto: já procuramos de todas as formas uma maneira ou algo que prejudicasse a conduta de Daniel, mas não há nada de infidelidade nele, não há nada que possamos complicar a sua situação, a não ser na lei do seu Deus. Eles vão até o rei e convencem o rei Dario a assinar um edito, um documento real, dizendo que no espaço de 30 dias, qualquer homem que fizesse alguma oração a qualquer dos deuses, ou a qualquer homem, seria lançado na cova dos leões. Eles propôs algo além para o rei, dizendo: a não ser adoração a ti mesmo. Em outras palavras, eles estavam dizendo que não poderiam orar, clamar, se reverenciar a nenhum dos deuses da época, e muito menos se prostrar diante de qualquer homem, mas que dentre esses 30 dias eles teriam que se reverenciar, se prostrar e adorar ao rei. Queridos, o rei Dário, ele conhecia muito bem quem era o Deus de Daniel, mas caiu em um complô, em uma armação,
por falta de sabedoria. Porque todo líder, antes de tomar qualquer decisão, ele tem que pedir a confirmação de Deus. Ele não pode ir imediatamente acoplando, pegando para si a opinião de um, a opinião de outro, porque aqui ele se complica na situação. Porque a Bíblia diz que ele assinou o decreto. E este decreto era segundo a lei dos medos e dos persas. Para vocês entenderem, terem uma noção do que era a lei dos medos e dos persas, era tão grave que quando assinava, nem quem assinou poderia revogar a lei. Quem criou a lei não podia revogar, e o rei que assinava não poderia revogar. Como assim? Voltar atrás, desfazer do edito. Assinou, está assinado, já era. O rei assina. A Bíblia diz que Daniel, no versículo de número 10, quando soube, o texto é claro em destacar, para não ficar em vago alguém dizer, mas Daniel foi orar porque ele não sabia da lei. Deixou bem claro. Quando Daniel soube que a escritura estava já assinada, se fosse nos dias de hoje, registrada e reconhecida em cartório, já estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Daniel estava na Babilônia, mas não servia, não adorava, não se prostrava, não se curvava diante dos deuses pagãos de Babilônia, mas ele buscava e orava somente no Deus soberano e eterno. Por isso as janelas estavam abertas em direção a Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, vírgula, olha a escrita, como também antes costumava fazer. Em outras palavras, ele não somente estava orando agora, mas ele estava continuando o que antes ele fazia. Ele não parou, mesmo sabendo da lei, mesmo sabendo do edito, mesmo sabendo do decreto, porque Daniel agora está colocando em prática a primeira chave que anda de mãos dadas com a segunda chave. A primeira chave que eu falei se chama obediência. Daniel olhou para si mesmo e disse: espera aí, não vai ser edito nenhum, não vai ser assinatura alguma que vai manchar, que vai corromper a minha obediência a Deus. Para vocês terem uma noção, Daniel, a fazer isto, ele estava sendo conduzido por sua própria vontade em continuar a orar e a obedecer a Deus, ser direcionado na lógica humana para a morte, mas ainda assim ele se manteve obediente. Vou lhe citar 4 versículos da Bíblia para que você possa entender o real valor da obediência, porque muitos não têm vitória na vida, não é por falta de oração, não é por falta de jejum, não é por falta de consagração, não é por falta de subir o monte, não é por falta de estar presentes nos cultos, não é por falta de se empenhar, de se ocupar com as coisas de Deus, mas simplesmente porque lhes falta obediência. Porque, irmãos, um crente que obedece
ele jamais vai deixar de cumprir os seus afazeres. Olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Se não der tempo, os irmãos anotam aí, depois você confere. Algumas escritas mudam um pouquinho, porque depende da tradução da Bíblia, mas o linguajar é o mesmo. Deuteronômio 5, 29, a Bíblia diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me. Olha o que o Senhor está dizendo: e para obedecer a todos os meus mandamentos, vírgula, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É preciso diferenciar. Às vezes as coisas não vão bem, porque Deus está nos provando. Mas em contrapartida, às vezes as coisas não vão bem, porque nós estamos desobedecendo ao Senhor. O Senhor deixou bem claro. Em Atos capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Dessa tradução mostra bem claro que tem gente que pensa assim: eu não devo obedecer aos homens, somente. Aí você se engana. A tradução diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em outras palavras, primeiro a Deus, depois aos homens. Aí alguém vai dizer: pois eu não obedeço o homem. Conversa, não minta. Você tem um patrão, e aonde você trabalha, você obedece o seu patrão. Você tem uma liderança, você deve reverência, submissão, obediência aos seus líderes. Vou lhe mostrar na Bíblia. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a palavra diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em outras palavras, não adianta a gente ouvir e não praticar. É o mesmo que alguém entrar em um curso e não se formar, porque não faz as tarefas, não tem responsabilidade com o que foi a si confiado. O nosso grau de comunhão, de obediência a Deus, não é pelo tempo de igreja. A pessoa pode ter 40 anos de crente, se não pratica, está enganando a si. Romanos capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Em outras traduções, que não seja constituídas por Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebelar contra a autoridade está se opondo contra o Deus instituiu, contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si. No tempo dos nossos irmãos da fé, a Bíblia diz que teve uns camaradas que se levantaram contra Moisés.
nem sepultamento eles tiveram. A Bíblia diz que Deus abriu a terra e a terra os engoliu vivos. Pois é, não tiveram sepultamento por conta da desobediência. Existem passagens bíblicas que a Bíblia diz que Deus matou por conta da desobediência. O que aconteceu nos dias de Noé? Casavam e davam-se em casamento. Enquanto Noé construía a arca, eles desacreditavam por conta de sua desobediência. Até que a Bíblia diz, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Aí o dilúvio veio. E todos os demais morreram por conta de sua desobediência. Sodoma e Gomorra não foi diferente. Deus envia os anjos para avisar a Ló, para que ele, sua esposa, suas filhas e os genros se retirasse da cidade, porque o Senhor ia mandar fogo lá. Eles desobedeceram. Os genros de Ló zombaram. Conversa, isso não vai acontecer. No caminho, a mulher de Ló, com saudade de Sodoma, ainda dá uma olhadinha para trás, e já havia sido alertada: não olhes, escapa-te por tua vida. E a Bíblia diz que ela se converteu em uma estátua. Quando Ló sai com a família, o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra. Foi terrível o que aconteceu. Para que nós possamos entender que Deus é amor, sim, mas a sua justiça, irmãos, é severa. É severa. Repita assim comigo: a primeira chave que Daniel tinha era obediência. Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes você está sacrificando demais e está esquecendo do principal, que é obedecer. Se cansam de sacrifícios, se desgastam nos sacrifícios e acabam colocando de canto a obediência. Qual era a segunda chave de Daniel? A oração. E o que tem de crente que está sem essa chave? Não ora mais. O problema da geração da atualidade é que eles gostam muito de pedir oração. Não é errado. Não é errado pedir para alguém orar por nós, e nem é errado a gente orar porque quem nos pede. Mas até quando a gente vai ser apenas pedinte? Tu ora por mim, tu ora por mim, tu ora por mim. E quando é que você vai orar por você mesmo? Quando não, orar é falar com Deus. Se nós temos o acesso para falar amplamente ao Espírito Santo, não seria mais pela lógica nós mesmos falarmos, em vez de dizer: Cláudio, fala com o Senhor lá para mim. Fala lá. Uma vez eu até conversando com um amigo católico, eu respeito muito, porque antes de qualquer coisa tem que entrar o respeito, irmão. Ignorância não leva o homem a lugar nenhum. Um dia eu conversando com um amigo católico, eu falei assim para ele: você sabe que a Bíblia diz que só podemos adorar a Deus, então não pode adorar a Maria. Aí ele sorriu e disse: não, pastor, mas a gente não adora a Maria não, Maria é a mãe do mestre. Eu falei: eu sei,
E como é que funciona esse negócio? Ele falou, não, é porque quando a gente quer falar com ele, em vez da gente falar com ele, a gente fala com a mamãe. Você está entendendo? Eu fui no linguajar bem sábio para falar com ele. Então faça o seguinte, meu filho, deixa a mamãe descansar e fala diretamente com ele. Ela já teve a honra, o privilégio de carregar no ventre e ser a mãe de Jesus, aonde o Espírito Santo gerou no seu ventre. A Bíblia diz que agora nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para falar com Deus, não em qualquer lugar, aonde você estiver, se você falar com Ele, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Falar com Deus, você fala na sua casa, fala na rua, indo para o trabalho, dirigindo, lavando roupa, lavando as louças. Você pode falar com Deus o tempo todo. A necessidade de estarmos na igreja é para congregarmos. Aqui a gente se reúne para oferecer culto ao Senhor. E se você compreender a profundidade da oração, você vai entender que não basta jejuar, não basta consagrar, não basta vigiar, mas tem que orar. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Não entendi. O Senhor está dizendo que a gente invoca Ele e se aproxima dEle através da oração. Então, quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus a gente. Veja o life de oração sua. Você tem orado muito? Está mais próximo do Senhor. Se tem orado pouco, está distante. Não é Ele que está distante de você, é você que está distante dEle. Tiago capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18 diz assim: Elias, está referindo ao profeta Elias, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Olha o grau de oração de Elias, a ponto de dizer: não vai chover segundo a minha palavra. Deus assinou embaixo. Quem ora tem crédito com o céu, irmãos. Quem ora move o coração de Deus. Através da oração, Deus faz o que nós não podemos fazer. João capítulo 14, versículo 13 e o 14 diz assim: e tudo o que vocês pedirem, abra a Bíblia, eu faço questão, e tudo o que vocês pedirem em, como é que é? Em, no nome de quem, irmãos? Grave isso. No nome de Jesus. Não vai procurar terceiros aspectos. Tem gente clamando a outros deuses, a outros espíritos, em lugares de fracasso. Só devemos buscar na onde? Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmão, o Senhor está nos dando uma garantia. Tem que ter fé, determinação. Ah, Senhor, eu não sei, Pai, se tu quiser tu faz. Eu vou até cantar um hino antes, Senhor, de eu pedir, tá? Antes de eu pedir, antes de eu orar, eu vou cantar um hino, Senhor, para o Senhor, tá? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, é claro que Ele vai continuar sendo Deus. Mas a gente tem que colocar a fé em prática. Eu creio, Senhor, que o Senhor faz abundantemente além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mateus capítulo 21, versículo 22. Olha o rodeio que eu estou fazendo para a gente chegar à conclusão do que aconteceu com Daniel. Fique ligado. Mateus capítulo 21, versículo 22. Olha o que diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 7:7. Mateus 7:7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será. Lê para mim na sua tradução. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha aqui para mim. Aí o crente vem para o culto, aí fica, ó, Deus está lá. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o meu e o teu. O crente está na prova, as portas se fecharam, a coisa estreitou. Aí ele liga pedindo ajuda para o pai, pedindo ajuda para o tio, pedindo ajuda para o primo, pedindo ajuda para o sogro, para a sogra. E o Senhor está olhando para você, dizendo: conta para mim, meu filho. Eu já sei que a situação não está fácil, mas eu quero ouvir de... Se a gente se cala com Deus, Ele silencia com a gente, irmãos. Tem que clamar. Tem que ter o diálogo com Deus. Geralmente, quando acontece um desentendimento conjugal, dependendo do casal, fica uns 2 minutos sem se falar. Alguém ferrando. Outros ficam 1 mês sem se falar. Não é assim? Um já vai para um lado, outro já vai para o outro. Tem uns que vai para o Face e fica jogando as indiretas. Melhor sozinha do que mal acompanhada. O outro já diz: é melhor ficar calado para não perder a razão. Aí fica lá no contrito, sem se falar. Aí tem gente que olha e diz: acabou. Acabou entre os dois, acabou. Quando pensa que não, está lá no mau love. E quem tentou ajudar foi que se prejudicou. Você está entendendo?
Outro já tem mulher que bota a mala na porta da casa. Não quero ver você nunca mais. Os vizinhos saem para fora, vê aquela cena. Ainda dizem, é crente, ó. Diz que serve a Deus. Acabou. Quando ele chega lá no ponto de ônibus com a mala, ela telefona. Volta, meu amor, volta. Ele diz, eu não volto. Quando pensa que ele já está batendo no portão. O diálogo, ele não pode faltar. Em todas as áreas da nossa vida tem que ter o diálogo. O diálogo. Eu trabalhei no hospital do Agarrão de vigilante uma época. O cara chegou lá, quebrou a vidraça, jogou as cadeiras para um lado para o outro, queria bater em todo mundo, porque a esposa dele não estava tendo atendimento. Chamaram, chegou umas 5 viaturas lá. E eles tentando contornar a situação, e o caba valente. Eu cheguei nele assim devagarzinho, disse, ô meu amigo, nós estamos juntos aqui, viu? Agora eu vou chegar com o cacetete para bater nele. Ele olhou para mim assim, os olhos dele estavam que nem chama de fogo, de ira. Eu falei para ele, tu tem toda a razão, rapaz. É desse jeito que acontece mesmo. Mas tu quebrar tudo não vai resolver. Me dá só 2 minutos que eu resolvo para tu. Ele olhou assim para mim, desacreditou, né? Falei, 2 minutos. Fui lá dentro. Conversei com o médico que estava lá. O médico falou, não, manda ele entrar com a esposa. Eu chamei ele entrou com a esposa. Quando a polícia chegou, já estava tudo resolvido. No diálogo. Na conversa. Tem coisas que a gente tem que pedir direção a Deus. Quando nós falamos, por que eu estou falando acerca de tudo isso aqui? Para você entender que tem coisas na sua vida que só vai ser resolvidas quando você falar. Não adianta você falar com quem não vai resolver teu problema. Eu costumo dizer que expor o problema demais, você está com um problema, você acaba criando outros problemas em cima do problema. Porque problema tem que resolver. Conta para um, conta para outro, conta para outro. E ninguém se dispõe a ajudar. Afinal das contas, em vez de um, está com 10 problemas nas mãos. Eu estou pregando na simplicidade, mostrando para você que Deus quer sim resolver os teus problemas, abençoar a sua vida, mas Ele quer ouvir a sua voz. Sua voz. Por que é que você parou de orar? Porque Deus não fez conforme você esperava? Porque a situação se complicou? Porque a porta que você tanto pediu para abrir se fechou e você parou de orar? Daniel fez o oposto. Daniel, saiu um decreto aí, foi assinado. Qual é a sentença? Covinha. Entrar na cova cheia de leões. Você não encontra na Bíblia alguém saindo da cova vivo. Estou falando cova de leões, a não ser Daniel. Se você estudar acerca da igreja primitiva, dos nossos irmãos da antiguidade, que sofreram nas mãos do Império Romano, famílias inteiras de cristãos, quando mal entrava no pátio onde eles tinham as arquibancadas, que eles se alegravam em ver os leões devorando, as famílias mal eram jogadas dentro, os leões estraçalhavam. Daniel, sabendo do edito, eu vou para casa. Tu vai para onde, Daniel? Para casa.
Fazer o quê? O que eu já estou acostumado a fazer. Não é novidade, não é lançamento. Fazer o que eu sempre faço 3 vezes ao dia. Ele chega em casa, ele abre as janelas, eu imagino ele dobrando os joelhos, orando e falando com Deus. Aí quem chega? Os presidentes, os que se diziam ser amigos. Pega Daniel no fragla. Como é que é o nome? Fragra. No flagra. Flagra. É isso aí. Flagrante. Tá rindo, né, João? Um dia tu vai estar pregando aqui, eu vou estar bem daí olhando tu pregar, viu? No ato da oração, a Bíblia diz que eles acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Aí eles vão até o rei Dário. Ele diz: rei, tu lembra que tu assinou o decreto, a sentença? Lembro. Que durante 30 dias qualquer um que orar, pedir, qualquer Deus, qualquer homem a não ser a ti, cova, leões. Sim, foi assinado. Tu sabes, né, rei, que não pode ser revó, não pode voltar atrás. O rei disse: sim, está confirmado. Quantos dias eram, irmãos? Quantos dias? Para alguns crentes da atualidade diria assim: 30 dias? Eu só oro 2 vezes mesmo pela semana. Eu posso ficar 30 dias sem orar. Mas Daniel não ficou nem 1 hora sem orar. Já foi para casa orar. Pois é, Daniel. Pois é, rei. Pois acabamos de pegar Daniel lá, orando, suplicando diante do Deus dele. E tu sabes que não pode ser revogada. Aí a Bíblia diz que o rei mandou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos... Escute isso. Os leões estavam em jejum. Fecharam a boca, a porta da cova e selaram. Quem está me ouvindo, diga amém. Selaram com o anel do rei. Por que é que eles selavam com o anel na época? Era o selo de que seria visível se alguém violasse a porta da cova. Era a garantia de que ninguém poderia entrar dentro da cova para tirar Daniel, e de que Daniel não poderia sair. Fechou a boca da cova, selou com o anel do rei e disseram: já era. Ninguém entra e ninguém sai. Só que as mesmas chaves que conduziram, que abriu, as mesmas chaves que abriu a porta da cova para Daniel entrar, são as mesmas chaves que abririam a porta da cova para Daniel. Obediência e oração. Oração e obediência. Aí ele sela, o rei vai para o palácio, e a Bíblia diz que o rei passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais e fugiu. Olha a escrita do texto.
Missionária Teresinha, não foi o rei que dispensou o sono. Não foi o rei que decidiu, vou ficar acordado. A Bíblia diz assim, Ferdinand, e fugiu dele o sono. Fugiu. Tu viu o sono do rei aí? Vi não. Por quê? Fugiu. A escrita não diz claramente por que é que fugiu o sono do rei. Mas é claro, Deus fez o rei perder o sono. Porque o rei agiu com injustiça. Porque nenhuma razão, nenhuma causa eles encontraram que pudesse acusar a Daniel, a não ser uma trama, uma armadilha. E Deus é amor, mas também é justiça. Deus não coopera com a injustiça. Para o rei era justiça, assinei o decreto, se descumprir, cova. Para Deus era injustiça. Só que o rei não consegue dormir. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Tem gente usada pelo inimigo, que está armando contra a minha vida, contra a tua vida, contra a igreja do Deus vivo. Só que Deus já fez fugir dele o sono. E o sono só vai voltar depois que reparar. Lembra de Mardoqueu? Quando Amã fez uma forca para enforcá-lo, a Bíblia diz que o rei Assuero não conseguiu, porque fugiu dele. Aí o rei Assuero manda o escriba trazer o livro das crônicas. E lá estava escrito o dia em que Mardoqueu livrou o rei da morte. Aí Assuero pergunta para o escriba: que recompensa foi dada a Mardoqueu? Nenhuma. E Amã estava no pátio exterior do palácio, vindo conversar com o rei, para enforcar Mardoqueu na forca que ele mesmo tinha. Deus tirou o sono do rei Assuero. Aí ele manda que Amã entrasse e perguntou para Amã: Amã, o que o rei deve fazer com o homem a quem o rei deseja honrar? Amã disse: bem, o senhor tem que pegar esse homem, vestir ele com as vestes reais que o rei costuma vestir, colocar uma coroa real em sua cabeça, montar este homem sobre o cavalo que o rei costuma montar, pegar um dos maiores príncipes do palácio para puxar as rédeas do cavalo sobre a capital de Suzã, dizendo em alta voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mardoqueu estava dormindo na porta do palácio, no chão frio,
Mas o rei não conseguiu. Aí o rei disse para Amã: pois apressa-te, Amã, chama o judeu Mardoqueu, veste ele com as vestes reais, coloca na cabeça dele a coroa real e monta sobre o cavalo que o rei costuma montar, puxa as rédeas do cavalo sobre a cidade e a pregou em alto e bom som. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Conclusão: Amã morreu na forca que ele mesmo preparou. Mas antes da justiça, Deus tirou o sono do rei Assuero. Com Daniel não é diferente. Deus tira o sono de Dário. Não consegue dormir. Eu estou pregando na simplicidade para você entender que se você tem sido obediente, mantendo a vida de oração, Deus vai tirar o sono do teu adversário e a justiça será feita. Agora, irmão, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Não confunda. Porque quando a Bíblia diz assim, que ainda que nós sejamos infiel, o Senhor permanece fiel. Só que não mistura as coisas. Não quer dizer que, eu mesmo sendo infiel, Deus vai ser fiel e vai me abençoar. Vai não. Mas a Bíblia diz que ele permanece fiel. Ele permanece fiel porque ele não se corrompe. Sempre fiel ao Senhor. Agora, se nós sermos infiéis a Ele, meu irmão, não adianta orar, gritar, suplicar, pedir, insistir. Ele vai dizer primeiro: arrependa-se, muda de vida, abandona o pecado, confessa o meu nome como único e suficiente Salvador, leva uma vida de obediência à minha palavra, mantenha uma vida de oração. Aí sim, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que procura e o que bate, abri-se-vos-á. Temos que ter crédito com Deus. Porque sem crédito, irmão, você não consegue nada nessa vida. Consegue não. Vai ficar de rabeira? Cláudio, passa o cartão para mim ali, Cláudio. Mário, passa o cartão para mim. Ô Fernando, tu me empresta 3 folhas de cheque? Terezinha, tu me empresta 2.000? Ô João, passa o cartão para mim ali, quanto que é? 5.000. Mas por quê? É porque meu nome sujou. Eu comprei R$100 e não consegui pagar. Se não conseguiu pagar R$100, vai pagar 5.000, irmão? Vai pagar 2.000? Eu vou lhe explicar, você vai entender a revelação da palavra. Crente sem crédito com Deus é assim. Vou converter para o espiritual. Está em desobediência, aí fica se escorando nos outros. Ora por mim, intercede por mim.
Tu vai para onde? Vou para a vigília. Ora lá por mim na vigília. Vai para onde? Para a campanha. Leva a minha fotografia. A vontade de dizer, não precisa, Jeová já lhe conhece. Sua ficha já está lá no SPP. Você está entendendo, irmãos? E o que é que eu faço? Coloque as coisas em dias, crente. Resolva as pendências. Meu nome está sujo no céu? Tá não, está apagado. Lá não tem negócio de nome sujo não. Lá ou escrito no livro da vida, ou está apagado. Quando Deus escreve, ninguém apaga, só Ele. Depende de nós. Chega de viver uma vida ilusiva, de aparência, de palavras vagas, se tornando prisioneiro das próprias palavras. Ninguém é perfeito nessa vida. Tem bênçãos que estão retidas, porque Deus está esperando um posicionamento, obediência, oração, obediência, oração, obediência, oração. Se a cova dos leões fosse nos dias de hoje, eu estou concluindo agora. Se a cova dos leões fosse nos dias de hoje, cerca elétrica para tudo quanto é lado ao redor, câmeras de monitoramento, segurança com armamento pesado, escolta em volta, era impossível alguém entrar ou alguém sair, se fosse nos dias de hoje. Nessa época selaram com o anel do rei. Era impossível alguém entrar e alguém sair. Só que as mesmas chaves que abriram a porta da cova para Daniel entrar foram as mesmas chaves que abriram a cova para Daniel sair. Se a porta estava selada com o anel e ninguém podia entrar e ninguém podia sair, para Deus não tem problema. Anjo desce. O anjo não precisa abrir porta para entrar. O anjo não precisou quebrar o selo para entrar. Entrou e fechou a boca de todos os leões. Se você manter uma vida de obediência e de oração, Deus vai fechar a boca dos... Certa feita Davi disse assim, um dos salmos: a minha alma está dentro, no meio, rodeado por leões ferozes, que querem ceifar a minha vida. Essa vida não é diferente não, irmãos. Estamos cercados todos os dias. As setas, as obras, afrontos, levantes contra a nossa vida. As palavras contrárias, as palavras de maldição, as palavras de derrota que são lançadas todos os dias contra a nossa vida. Tem gente que não suporta a nossa presença. Tem gente que fica irado só de ouvir sua voz. Mas se você manter a obediência, querido, Deus vai fechar a boca dos leões. O rei perde o sono. O dia amanhece. Ele desce com a comitiva até onde estava a cova, e a Bíblia diz que ele chama com voz triste, porque o rei tinha consciência de que tinha cometido uma injustiça. Ele diz: Daniel,
Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tadinho do rei, tenha podido livrar-te dos leões. Em outras palavras, eu fiquei na torcida. Quem sabe o Deus a quem tu continuamente serves, Ele tenha conseguido te livrar da boca dos leões. A voz do rei era triste, mas a voz de Daniel não. Ó rei, vive para sempre o meu Deus. Não foi outros deuses pagãos, não foram os meus méritos, não é na força do meu braço. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para que não me fizesse dano. Olha a razão. Porque foi achado. Irmãos, olha aqui para mim. A Bíblia diz que o que fugiu do rei? Se o sono fugiu do rei, o sono estava sendo procurado ou caçado, né? Porque quem procura, já que o rei não achou o sono, Daniel disse que não encontraram, porque foi achada o sono. Não, foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito. E o rei toma a frente. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Não entendi, irmão, olha a escrita. Quando Daniel responde dizendo: ó rei, vive para sempre o Senhor, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca. Dário com a comitiva está aqui, ó, da porta da cova. E Daniel está falando lá de dentro da cova. Enviou o anjo e fechou a boca dos. Eu estou vendo Dário olhando e vendo Daniel rodeado de. Mas os leões estão tudo de boca. Depois que Daniel termina de falar, não é o que estou dizendo, não, mas escrito é claro. O rei muito se alegrou. O rei muito se alegrou em si mesmo e fez o quê? E mandou tirar Daniel da cova dos leões. Porque quem colocou foi quem teve que. Quem fez
teve que senão o sono não volta. Você só volta para casa hoje sem entender o que Deus está falando com você se você quiser. Só se você quiser. Deus vai tirar o sono de alguém, ou melhor, já está tirando. Porque se levantou contra a tua vida. E o sono só vai voltar depois que reparar a injustiça. Então não se assuste se alguém for na tua casa, alguém te telefonar e dizer assim: você me perdoa? O que foi, rapaz? Não, eu quero dormir, é só isso, você me perdoa? Que eu vou falar algo para vocês aqui, eu estou terminando. Tem gente que pode não acreditar. Mas teve uma vez que umas pessoas chegou para mim, que serve e disse para mim: umas crentes da igreja de vestidão foi lá para consultar lá com uns contra a vida do outro irmão da igreja, crente feiticeiro, camuflado, que diz que crê em Deus, mas busca nos espíritos malignos, que diz que serve a Deus, mas faz trabalho para tomar o esposo da irmã. Deus vai fazer perder o sono. Quando eles tiram Daniel da cova, o rei dá uma ordem: os que lançaram Daniel na cova dos leões serão lançados também. Eles mal deram 2 passos dentro da cova, os leões estraçalhou. Quem mexe com um crente justo e fiel e obediente está mexendo com o próprio. Nós não servimos a um Deus pagão, nós servimos a um Deus vivo, poderoso. A batalha não se vence no grito da minha voz, a batalha não se vence na ignorância do braço, a batalha não se vence com afronta. A batalha se vence primeiro com obediência e oração. Sem obediência e sem oração, não teremos vitória. Não se iluda. Se mentiram para você, dizendo: não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E se você tiver de qualquer jeito, Deus não vai fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Levante a tua mão direita para o céu. Eu finalizo esta palavra dizendo para você que está no templo, e para você que está em casa, sendo alcançado por esta palavra, que Deus está colocando nas tuas mãos hoje, de forma mais intensificada, de forma mais poderosa, a chave da obediência e da oração. Fecha a mão e toma posse. Toma posse. Deus vai te tirar desta situação.
Caramancho, remeneca. Se você está dentro da cova com leões por causa da tua obediência a Deus, por causa da sua oração ao Senhor, descansa. Descansa. Porque a mesma chave que te coloca é a que te tira. Caramancho, rebacalama. Irmãos, há uma presença sobrenatural aqui. Só quem não é espiritual que não entende um mistério desse. Certa feita o salmista diz assim: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, eles teriam nos engolidos vivos. O inimigo vai ficar lambendo os peitos, vai ficar de boca fechada, porque Deus está com você nesta peleja. Mantenha-se firme, mantenha-se firme, mantenha-se firme. Te prepare, porque os dias da tua humilhação acabam hoje. Tem muita gente que desacredita de você, até mesmo dos teus. Mas assim diz o Senhor: eu vou mudar a tua história. Eu vou te tirar de Arabaxandalabaca. Te prepare para viver um novo tempo, diz o Senhor. Era mais. Eu finalizo a palavra dessa noite perguntando: aonde é que está você? Vem cá, meu Mário. Esse tipo de mensagem, irmão, é um tipo de mensagem que tem gente que às vezes fica desligado e não entende o mistério. Eu estou pregando aqui devagarzinho com as minhas limitações da garganta, mas você não tem dimensão o quanto esta palavra tem sido resposta para vidas que estão aqui nessa noite. Aonde é que está você que recebe esta palavra, que entende que precisa voltar à casa do Pai, precisa recomeçar de novo na presença do Senhor, que não aceita mais essa situação que você está vivendo,